Graças a Deus. Olá, irmãos. Paz do Senhor a todos. O Senhor abençoe teu coração e a tua vida, ainda mais aos irmãos que estão chegando de fora. Sejam todos bem-vindos a essa casa, a essa cidade, a essa região. Aproveite o máximo que puder desses dias que vão estar aqui. Eu gostaria de poder só orar um pouquinho com você. Se você puder baixar sua cabeça um pouquinho. Pai, nós queremos te dar graça em nossos corações. Nós estamos ajuntando, Senhor, diante de ti aquilo que temos, coisas em nós que o Senhor pode pegar e multiplicar, coisas em nós que são vazios a ser preenchidos. Nós queremos colocar tudo diante de ti, como os filhos em volta da mesa do Pai. Nós buscamos o Senhor nessa noite, rendidos em nosso espírito, em nossa mente, em nossos corações. Nós queremos declarar, Pai, há algo, Senhor, em ti, por toda a eternidade, que o Senhor escolheu liberar na abertura desse tempo, e nós queremos alcançar, como diz a tua palavra, queremos alcançar aquilo para qual fomos alcançados. Por isso juntamos a nossa súplica, juntamos o nosso clamor, juntamos as nossas intenções, Senhor, em torno do teu nome, da tua mesa, para dizer: Pai, vem nos tocar. Vem nos tocar com a tua palavra, com o teu espírito, com o teu fogo, com o teu rema. Nós precisamos do Senhor, muito mais além daquilo que reconhecemos, muito mais além daquilo que acreditamos. Nós necessitamos de ti, Pai, e ainda que possamos clamar por tantas coisas e desejar tantas outras, a nossa maior necessidade é o Senhor. Por isso vem, toca-nos com o teu toque, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero te entregar a vida dos filhos, filhas, genros, noras, netos, netas, desses irmãos que viajaram e seus parentes, familiares ficaram em casa, ficaram na mão de pessoas que eles confiam. Mas Deus, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu quero te entregar, Senhor, o cuidado, a preocupação de cada um, com tudo que deixaram nas suas casas, nas suas cidades, seus negócios, seus afazeres. Deus, que haja anjos específicos para cuidar daquilo que os teus filhos deixaram nos lugares, Senhor, aonde moram, para vir para cá. Deus, que haja um desprendimento de mente, de ansiedades, de cuidados e preocupações, e tudo, Senhor, possa estar totalmente, os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, suas percepções, possam estar desprendidos para ouvir, para comer, para tocar daquilo que o Senhor queira liberar em nosso meio. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Bom, nós estamos nessa primeira noite desses dias que vamos passar aqui, e eu creio que todos nós estamos nos ajuntando em volta da mesa do Senhor, e algumas coisas que Deus vai entregar, Ele vai liberar por meio dos louvores a serem ministrados. Outras coisas o Senhor vai liberar por meio de pessoas que vão estar usando esse microfone. Mas eu entendo, irmãos, que a gente conjuntamente encontramos um lugar aonde você precisa ficar atento, porque você não sabe de onde que vem algo que o Senhor queira te entregar, porque todos aqui são ministros, todos aqui são portais eternos do Senhor, e todos têm essa consciência. Por isso
Eu creio que devemos ficar ligados quando estamos aqui sentados e quando estivermos na cantina tomando um chimarrão, um refrigerante, ou comendo um cachorro quente, ou você no hotel que você está, com aquela pessoa que você senta para tomar o café, que também está hospedada ali. Eu creio que o Senhor vai entregar liberações para cada um de nós, porque é um movimento do Espírito do Senhor. Eu tenho falado algumas vezes e volto a repetir, porque isso é uma crença muito forte dentro do meu coração. Quando Daniel falou que ele escreveu que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, eu entendo realmente que a ciência está multiplicando não só para falar dos últimos dias, mas para também contar como Deus está se movendo nos últimos dias. E a multiplicação da ciência, ela tem se dado sobretudo pela descoberta do mundo virtual, do mundo tecnológico. E uma coisa que a internet fez, uma das coisas que a internet promoveu, foi a internet teve o poder de desbancar os grandes monopólios, as grandes, o domínio das entradas que existiam antes, em qualquer aspecto no mundo secular aí, quando um ator, um artista, um cantor, para ele fazer algum tipo de sucesso, ele tinha que passar pelos portais da Globo, ele tinha que passar pelos portais, e a internet não, a internet pegou e avacalhou com isso tudo. O camarada vai ali, grava um negócio, viraliza e não tem jeito, passa a ficar famoso, conhecido, e ninguém teve poder sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma das coisas que o Senhor está promovendo através do ensino, da multiplicação da ciência, é exatamente isso, é o Senhor tocando por vários modos. Não vai existir mais, não vai se tributar mais um louvor a esse ou aquele grande ou poderoso nome. O Senhor, Ele está desbancando os portais da obrigatoriedade, de maneira que agora Ele vai tocando por muitas pessoas de vários modos e jeitos, amém? E nós vamos ter que nos acostumar com isso, para não se comportar como os fariseus se comportaram com aquele Jesus, com aquele cego que foi curado. Quantos lembram? Um cego foi curado, e os fariseus ficaram impressionados, porque o cego era cego de nascença, e correu o boato, e eles foram investigar o cego. Quem foi que te curou? Não, foi o Jesus. Mas você era cego mesmo, chama o teu pai. Vão, é cego. Mas como que você está enxergando? Por que você está enxergando? E em outras palavras, os fariseus estavam dizendo: como que você está enxergando e a cura não passou por nós? Sabe, porque tem alguns líderes que funcionam assim. Se a cura não passar por ele, se a revelação não passar por ele, não foi Deus que falou, está fazendo. Só que Deus está desbancando isso, porque o Senhor é o Senhor que está fazendo das maneiras mais simples, mais variadas. E quando você quer descobrir quem foi que viabilizou, quem foi que veiculou aquilo, você não acha mais, para que realmente, de fato e de verdade, a glória seja do Senhor. Portanto, fique muito esperto, porque talvez de quem você espera que venha algo, uma resposta de Deus, sabe, talvez não seja por ali que venha. Eu lembro dos dias de Davi, quando ele teve a cidade de Ziclag afetada, queimada a fogo, e ele perguntou: Deus, e agora? Os amalequitas estiveram lá, tomar as esposas, os filhos, e Deus falou para Davi: vai atrás, Davi, que eu vou entregar tudo na tua mão. Você não vai perder nada, um filho, uma esposa, um fio de cabelo, ninguém vai tocar. E Davi vai, e de repente Davi encontra no meio do caminho um camarada quase morto, um egípcio. Aí Davi dá comida para ele, dá bebida. Quando aquele cara consegue se recuperar ao ponto de poder falar, Davi pergunta: cara, de onde é que você veio? O que aconteceu? Ele disse: faz 3 dias eu era um servo, eu sou um egípcio que era servo dos amalequitas, e nós saímos, demos contra a cidade de Ziclag, arrebentamos com uma cidade, roubamos todo mundo, mas na volta eu fiquei doente, eu fui largado aqui,
E Davi pegou aquele camarada e perguntou: você pode me levar até o arraial dos Amalequitas? E ele disse: sim, eu posso te levar lá. E agora Davi organiza todo o exército para entrar no arraial dos Amalequitas, sendo levado por um egípcio que foi curado, que não tinha nome, não era nada, simplesmente ele era um egípcio que agora o rei tratou, curou e disse para ele: você não trabalha mais para os Amalequitas, agora você é soldado de outro reino. E agora estava funcionando assim. Aquele cara não tinha nome, ele não tinha nada, a Bíblia nem fala muito sobre ele. Só que o grande exército de Davi agora estava indo entrar no arraial dos Amalequitas. Para quê? Direcionado por aquele homem. Por quê? Porque ele andou na mão dos Amalequitas. E Deus estava dizendo: até aquilo que os Amalequitas fizeram de mal com você, até quando você serviu o diabo, até isso eu vou usar para de alguma forma reverter em glória. E Deus está fazendo esse trabalho. Nesses dias a gente percebe o avanço da tecnologia, a multiplicação da ciência está nos falando muito sobre como Deus está se movendo e como Deus está se movimentando. E para nós, alguns dinossauros que tem por aí, assim como eu, a gente está talvez sendo as pessoas que estão tendo mais dificuldade em entender o movimento de Deus. Por quê? Porque a gente não consegue entender o mundo virtual, mas tem uma galera que está vindo aí que funciona muito rápido nisso. E é difícil para o orgulho dessa geração de mais idade. Eu não sei você, mas eu passo um dia todo com esse iPad na mão, muitas coisas eu não consigo acessar, e eu procuro a minha filha, ela dá uma dedada só, vai tudo para o lugar, dá uma raiva. E hoje tem uma garotada que estão descobrindo coisas em Deus, que a gente, irmãos, vai ter que se humilhar e parar e perguntar para eles também, sabe? Eles estão aprendendo coisas muito rápido, só que é preciso ter ainda, usar toda essa funcionalidade rápida. Ela ainda precisa estar debaixo do equilíbrio de quem tem experiência. Por isso, o reino de Deus sem conexão geracional, nós devemos chamar de outro nome. Outro nome. E eu estou tentando exatamente entender isso nesses dias, sobretudo por algumas experiências pessoais que eu tenho tido. Eu tenho procurado entender sobre paternidade, eu tenho procurado compreender sobre isso, e a minha casa tem me forçado a ter que refletir sobre algumas coisas, sobre pensar sobre algumas coisas. E uma das coisas que eu tenho pensado sobre paternidade é como ela funciona com relação aos filhos. E eu estou tendo experiências em casa que estão me empurrando para isso. Eu nunca preguei sobre paternidade, nunca ensinei sobre paternidade, porque paternidade é uma coisa que eu estou aprendendo. Eu estou numa casa de paternidade aprendendo sobre isso. E quando eu achei que eu já estava aprendendo um pouquinho, então eu fui descobrir que na verdade eu ainda sei muito pouco ou não sei nada. Mas quando você descobre que não sabe, você também já descobre o que sabe. Irmãos, é tão interessante. Você já percebeu que quando você erra um caminho, você decora depois o certo? A gente pode ir de carona, vai lá um dia, você está no volante. Quando você erra o caminho, também depois aquilo parece que fica decorado certo, porque você aqui eu não entro, essa entrada aqui vai dar errado. Eu tenho procurado entender sobre paternidade, e
tenho tido experiências em casa que tem me levado a pensar sobre algumas coisas. E uma das coisas que eu tenho descoberto é que há uma distância, há uma diferença entre paternidade e pastoreio. São duas coisas diferentes. E que é bom que a gente entenda um pouco a diferença. Porque quem necessita de pastoreio e busca isso na paternidade vai se ferir, vai se frustrar e vai se ofender. Porque pastoreio tem a ver com cuidado e paternidade tem a ver com destino. Paternidade tem a ver com destino. E uma pessoa na Bíblia que entendeu bem sobre paternidade, pelo menos na alegoria que Deus me deu, foi a pessoa de Eliseu. Porque Eliseu, quando a capa de Elias caiu, e ele recebeu um manto de Eliseu, Eliseu pega o manto, e ele dá no Rio Jordão, e ele fala uma coisa: eles, cadê o Deus de Elias? Esse cara entendeu paternidade, porque senão ele gritaria: cadê o Elias de Deus? Quem quer o Elias de Deus tem necessidade de pastoreio. Quem quer o Deus de Elias já entendeu paternidade de alguma forma. Porque quem quer o Elias de Deus, quando o Elias de Deus não tiver, ele se ofende, ele se frustra, ele não prossegue. Porque paternidade tem a ver com Elias de Deus, com Deus de Elias, melhor dizendo. E pastoreio tem a ver com Elias de Deus. E eu tenho buscado entender essas coisas. Tenho buscado entender quais são os movimentos da paternidade. Porque é o que nós estamos sendo ministrados por Deus, não é assim? E no retiro de pastores, passado de setembro, eu fiz menção sobre a questão do jovem, do cego que tinha, Jesus curou ele paulatinamente, que quando ele passou a enxergar, Jesus pergunta para ele: o que você vê? Jesus não perguntou se ele estava enxergando, Jesus perguntou o que ele estava vendo, porque ele já não vivia mais a crise de não enxergar, ele estava vivendo a crise de não saber ver aquilo para o qual ele não era mais cego. E eu não quero só não ser cego, eu quero aprender a ver. Amém? Eu não quero só não ser cego, eu quero aprender a ver. Porque quando você deixa de ser cego, você é ativado numa função que na sua vida estava ativada, uma vez estava desativada. Uma vez que foi ativada, agora preciso desenvolver a habilidade de usar. Porque nascer de novo, você nasce no momento, mas crescer você não cresce no momento. Não é verdade? O nascimento se dá no momento, inclusive no mundo biológico. Você não leva uma semana nascendo, mas você leva uma vida crescendo. E paternidade, ela tem a ver com destino, tem a ver com segurança, tem a ver com proteção, não tem a ver com cuidado. Às vezes a babá faz o pastoreio, mas o pai faz a paternidade. Uma criança pode estar na mão da babá o dia todo, mas se o negócio é sério, vai ligar para o pai e para a mãe. A professora pode ensinar seu filho na escola, mas quem vai pagar a escola, quem vai decidir o futuro do seu filho não é a professora. E uma das coisas que eu tenho percebido sobre paternidade é que para alguns de nós aqui que vivemos experiências como igreja, alguns de nós, irmãos, já vivemos experiências na igreja, passamos por um talibã evangélico, que ser crente já é um milagre. Acreditar no chamado e na igreja, isso eu nem sei que nome que eu vou dar para isso. Só que também a gente se liberta ou se desprende, às vezes, de um sistema de domínio ditatorial, e a gente vai tentar agora viver o contrário disso. E eu já falei isso outras vezes, mas vou repetir.
Sempre que você tentar fazer o contrário do errado, você não faz o certo. Você vai fazer outro tipo de errado. Por quê? Porque a sua matriz ainda é o errado, e a partir do errado você não faz nada certo. Então eu não posso trabalhar para ser o contrário daquilo que vivi que era errado. Eu preciso me conectar com a matriz que é o correto. E debaixo do sistema onde as pessoas são donos da igreja, irmãos, muitos pastores, muitos líderes perderam filhos ilustres por um único motivo, porque esses filhos cresceram e os líderes continuaram tratando eles como crianças, dizendo onde que podia ir, o que podia ouvir. Tem uma idade para me falar isso para nossas filhas. Chega uma outra idade que, se você mora numa casa de 2 pisos e os quartos são em cima, e você tem bebê, vai botar uma cerquinha lá no começo da escada lá em cima, não é verdade? Mas se seu filho já tem 15 anos e tem que ter a cerquinha ainda, tem alguma coisa errada, você não acha? E muitos pais perderam os filhos ilustres porque os filhos cresceram e passaram a tratar os filhos como criança. Só que agora, em nome da paternidade, nós podemos errar ao contrário, pegar filhos criança e tratar como adulto. Vai matar igual. Então eu tenho entendido que um dos elementos nobres da paternidade é discernir a idade do filho, para que ele ande debaixo do limite, proteção e direção. Quantos estão comigo, irmãos? E eu tenho vivido uma coisa assim em casa, com as nossas filhas, porque hoje eu tenho uma filha de 20 anos, uma filha de 16 anos. E eu nunca ensinei sobre paternidade, mas eu sempre ensinei sobre um pai biológico funcional, porque eu achei que eu tinha uma medida para ensinar, e por isso falei, e ainda falo. Só que agora eu tenho uma filha já com 20 anos, tenho uma filha com 16 anos, que são meninas muito preciosas, que tem um bom conteúdo interno. Não estou falando de filhas perfeitas, não, mas estou falando de filhas preciosas, de filhas que conseguiram uma construção emocional, espiritual, psíquica razoável. Só que agora eu comecei a entrar num outro tipo de crise, porque eu achei que, como um bom pai biológico funcional, por si só, nossas filhas encaixar em lugares de destino. Só que agora estou vivendo a crise de entender que realmente eu ainda preciso aprender sobre paternidade, porque fui um bom pai de cuidado, mas hoje não sei ser um pai de destino, porque paternidade não tem a ver com cuidado, paternidade não tem a ver só com cuidado, mas sobretudo com destino. E eu aprendi uma coisa: você pode ser um homem, uma mulher presa, que tenha prisões, que tenha cadeias emocionais, que tenha cadeias espirituais, e ainda assim ser um bom pai e uma boa mãe de cuidado, mas nunca será uma mãe de destino, porque ser pai e mãe de destino não tem a ver com quanto que você sabe, mas com quanto que você é curado, você é livre. Por quê? Porque isso tem a ver com autoridade espiritual. Porque na medida que você é livre, na medida que você é sarado, na medida que você é liberto, a sua jurisdição aumenta. É uma questão de território. E Deus falou para Abraão: Abraão, pisa nessa terra, aonde você pisar, eu vou entregar a sua descendência. Isso tem a ver com destino, com posse, com autoridade. Porque aonde você conquista um território, seus filhos não vão precisar lutar. Seus filhos não vão precisar lutar. Então, a minha luta hoje, quando eu vi que eu não consegui introduzir as nossas filhas em alguns lugares, eu vi que ser um bom ensinador não é o bastante. Eu preciso ser um homem livre, conhecer os espaços de liberdades que Deus tem para mim viver, para que esse território nossos filhos precisam desfrutar. Sabe, alguns filhos entraram em Canaã, algumas tribos entraram em Canaã. Quando entraram em Canaã, Deus demarcou Canaã. Deus colocou
um espaço geográfico e disse para a tribo de Levi: isso aqui é seu. Para a tribo de José: isso aqui é seu. Para a tribo de Dan: isso aqui é seu. E algumas tribos entraram no seu espaço geográfico. Alguns deles expulsaram todos os cananeus que estavam ali. Outros conseguiram expulsar só um pouco, arrumaram um jeito de conviver harmoniosamente com os outros que não conseguiram expulsar. E esses, quando morreram, os filhos herdaram a terra, mas tiveram que lutar com os inimigos que ali estavam, porque os pais não possuíram a terra, só moraram nela. Quantos estão comigo? Por isso nós estamos vivendo combates hoje. Amém. Glória. Nós estamos vivendo combates hoje. E a nossa Belzinha, ela ficou 2 anos fora de casa. Ela ficou estudando fora. Foi muito interessante. E agora ela veio para casa. Só que a Sara, nesses 2 anos, ela largou as suas tendas. Quando a Isabel voltou, não tinha mais espaço no quarto. Ela já disse: Bel, te amo, mas ficou difícil aqui, filho. Então eu tive que, eu moro num apartamento com 3 quartos. E era meu quarto, meu da Lulu, nosso quarto, o quarto das 2, e o terceiro quarto era a nossa sala de oração. Tem uma televisãozinha ali. Agora eu tive que fazer desse quarto do meio, tive que fazer o quarto da Isabel. E eu fiquei pensando, porque é assim, os filhos vão crescendo e eles vão tomando espaços, e os pais precisam entender o movimento do crescimento dos filhos. O movimento do crescimento dos filhos. Só que daí que eu fiz? Eu tive que fazer do quarto meio o quarto da Isabel. E Deus começou também: você está vendo, meu filho? E agora tem um lugarzinho lá para mim transferir meu lugar de oração. Estou tentando um movimento, um espaço lá na sacada. Chamei um cara lá para olhar. Por quê? Porque filhos crescendo gera uma demanda que tira o quarto de oração. E eu não posso perder o quarto de oração por causa da demanda dos filhos. Não posso. Mas os filhos crescem, a demanda da casa cresce, nos rouba o quarto de oração. Só que a gente não percebe, porque eu não troquei o quarto de oração por coisa do diabo. Eu troquei o quarto de oração para acomodar filhos, e isso engana a gente. Por muito tempo, a Bíblia diz que o sacerdote, a maior função do sacerdote, para que o povo ande em santidade, é ele separar o precioso do vil. E nós, igreja, fizemos uma coisa para se garantir com isso. O que a gente fez? A gente catalogou o que era vil e catalogou o que era precioso. Então isso aqui é precioso, isso aqui é vil. Só que hoje nós temos entendido que isso não é uma verdade. Por quê? Porque vil é tudo aquilo que toma o lugar do precioso, ainda que seja filho. E nós colocamos papel de parede, já que mexemos. E papel de parede é bom, é bonito. Os outros olhos chegam no seu apartamento, na sua casa, elogia. Mas para Deus o que vale é o quarto de oração, não perca. E como o filho ensina a gente, como filhos ensinam a gente. E eu sinto, irmãos, de todo o meu coração posso falar, há um clamor da juventude, de uma juventude no Brasil. Há um grito de uma juventude no Brasil. Eu sinto esse clamor nos céus, assim. Cara, e quando eu chego a falar uma coisa dessa, você pode acreditar, porque o meu sistema de áudio e vídeo não é uma coisa muito boa, não. Você, pro Júnior, pro Jackson, profeta que ouvem.
Mas eu ouço assim um clamor de uma juventude no Brasil. Deus está fazendo algo com os jovens. Deus está fazendo algo com os jovens. Então, verdadeiramente, vai precisar se cumprir a palavra que tem a ver com o último versículo do Antigo Testamento. O último versículo do Antigo Testamento. Irmãos, os teólogos dizem que depois daquele versículo ali, Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Ainda que eu prefiro acreditar que o povo ficou 400 anos sem ouvir. Eu não sei, eu acho que Deus fala sempre. Mas enfim, vamos ficar com os teólogos aqui. Vamos ficar com eles. Se Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo, aquela ali foi a última fala. Pelo menos na cronologia bíblica ali. Eu fico imaginando quando um pai, uma mãe vai se despedir de um filho, que vai ficar muito tempo sem ver. Quando você vai se despedir de alguém, que você vai ficar muito tempo sem ver. Quando você dá aquele último abraço, aquele último beijo, você não tem como fazer uma conversa de 1 hora, 2 horas, porque o avião está chegando, porque o ônibus está chegando. Quando você abraça, você concentra tudo que você sente e pensa e você libera numa frase. Não é assim? Ali você esmaga todos os seus sentimentos, você condensa tudo e libera uma sentença assim, do fundo do teu coração. Eu creio que Deus fez isso. Deus estava dizendo: olha, eu vou ficar 400 anos sem uma fala visível, audível. Então eu quero que vocês saibam, guardam isso. Quando eu vou voltar na pessoa do meu Filho Jesus Cristo a falar com vocês. E digo mais, vou vir na pessoa do meu Filho e vou levantar uma geração. Essa geração, ela vai caminhar no espírito de Elias, e os pais se converterão aos seus filhos, e os filhos se converterão aos pais. Aleluia. Sim, Senhor. Mas eu gosto de pensar da tradução daquela, como é que é essa Bíblia do King James? Porque na nossa tradução fala que os pais converterão aos filhos e os filhos converterão aos pais. Parece que os pais vão andar 50% e os filhos vão andar 50%. Só que na King James diz o seguinte: e os pais se retratarão com os filhos e os filhos se converterão aos pais. Ou seja, não são duas ações, é uma ação e uma reação, uma consequência. Porque se a Bíblia diz que os pais vão se converter aos filhos, para depois os filhos se converter aos pais, quem está desviado? E a nossa geração foi uma geração que roubou muito dos nossos filhos. Nós roubamos muito. Nós roubamos o bênção pai, bênção mãe, sim senhor, sim senhora. Isso eles nem sabem que existiram. Por isso que cada vez que Deus encontrou uma geração desviada, a palavra na boca do profeta sempre era a mesma: os vossos pais me deixaram. A gente acha que Deus estava irado com aquela geração, disse: não, vocês não têm nada a ver com isso, tranquilo, está de boa, vocês estão desse jeito porque os vossos pais nos deixaram. Por isso hoje eu vejo assim que há um clamor, irmãos, há uma voz de jovens, há um clamor de jovens, e olha que eles estão fazendo de tudo para ser notado. Irmãos, pintam o cabelo de azul, de roxo, vermelho, põem pinça no nariz, fazem coisa que é fantástica. Irmão, não tem mais bandido adulto, só tem bandido adolescente. O pastor Alexandre Muracava, ele faz evangelismo. E ele diz o seguinte: eles não têm problema de fazer evangelismo no presídio, mas nessas casas de detentos e menores, ali eles têm medo. Agora eu lhe pergunto, irmão, se o diabo descobriu o poder que esses adolescentes e jovens têm, eu te pergunto, eles na mão de Deus e do Espírito de Deus, o que não vão fazer? E eu estou vendo uma coisa que está acontecendo nesses dias. Há um clamor no coração dos jovens. Irmãos, esses jovens, adolescentes, eles são tão intensos. Irmãos, com 14, 15 anos, eles estão entrando na internet, estão cortando o pulso, fazendo aliança de sangue, apagando luz, entrando em coisa fantástica que eles fazem.
Tem alguma coisa errada com a gente, pai e mãe. Nós precisamos nos render aos nossos filhos. E eu, nesse afã de tentar introduzir nossas filhas naquilo que Deus tem para elas, eu tenho percebido, não basta só ser um pai de cuidado. Paternidade tem a ver com o destino. Paternidade tem a ver com as jurisdições que aumentam em mim. Paternidade vai para o monte orar, enquanto que um filho com a espada na mão vence os amalequitas e acha que é alguma coisa. Mas não faz mal. Eu gostaria que, se você pudesse abrir a Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 1. Daniel, no capítulo 1. São textos conhecidos, mas vamos ler só para reconectar. Eu estou em Gênesis, eu acho que está um pouco longe, eu vou para Daniel. Daniel 1. Vai dizer assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, ou Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes o quê? A estes utensílios da casa de Deus, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com letra minúscula, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus, o Deus da Babilônia. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, determinou-lhes o rei a comida diária, determinou-lhes o rei o cardápio do diário, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsassar, a Ananias, o de Cedraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias,
e que se nos deem legumes e água, legumes para comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era a melhor. Estavam eles mais robustos do que os outros jovens, que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. E a Daniel deu inteligência de visões e sonho. Uau! Irmãos, é muito relevante a gente pensar sobre esses 3 territórios. Como é que chama? Bom, eu não estou achando a palavra, mas existem 3 territórios na Bíblia que são os territórios mais marcantes, que traz uma referência espiritual muito clara, que é o território do Egito, o território da terra prometida e o território da Babilônia. O território do Egito, o Egito fala do homem sem Deus, um homem sem salvação. A Babilônia fala de um lugar aonde o crente vai parar, do crente fora da terra prometida. Egito fala de um homem e mulher sem Deus. Canaã fala do lugar do crente viver. E Babilônia fala do lugar do crente fora da terra prometida. E há uma realidade para a comida do Egito, e há uma realidade para a comida da Babilônia. Porque a comida do Egito, somos facilmente levados a rejeitar, porque fala do alho, da cebola do Egito. Agora a Babilônia fala de finas iguarias. A comida do Egito fala das coisas proibidas, que te matam. A comida da Babilônia fala das coisas permitidas, que elas não te matam no sentido da comida do Egito, mas elas roubam o paladar saudável do maná, da comida, do leite e mel que mana em Canaã. Quando o povo se desviou e Deus deu aquele juízo de proteger e guardar a semente de Abraão, que Nabucodonosor leva todo mundo para dentro da Babilônia, importa saber que não foram todos. Importa saber que Nabucodonosor, ele leva todo Israel lá para dentro, mas não todos. Ele deixou os analfabetos, ele deixou muitos pobres, ele deixou os doentes, porque a Babilônia, ela não trabalha com esse tipo de gente. A Babilônia, ela valoriza status, condição social, beleza física, o diploma que se tem e outras coisas do gênero. Quantos estão comigo? A Babilônia, quando chegou lá, Nabucodonosor já começou a separar por castas. Só que Nabucodonosor foi um homem muito inteligente. Ao passo de que outros reis faziam quando assumiam alguma nação que mandava matar, ele viu que tinha potencial naquelas pessoas, e ele manda separar os jovens. Separe os jovens que for de boa aparência, que passar num teste de equivalência, de QI, de conhecimento, de sabedoria.
faz eles sentar, treina eles por 3 anos na cultura da Babilônia, faz eles comer das iguarias do rei, faz eles beber dos vinhos finos do rei, e assim foi feito. Nós conhecemos a história. Só que Daniel e mais 3 jovens, eles tiveram um posicionamento: o de não comer na mesa de Nabucodonosor, de não beber da mesa de Nabucodonosor. Por quê? Porque a comida da Babilônia muda a identidade do filho da terra prometida. A Babilônia muda a identidade. E quando eles chegam lá, Daniel faz essa conversa, já li, mas vou ilustrar rapidamente. Ele diz para o camarada lá: meu irmão, não tem como você deixar a gente fora da mesa. E ele diz: olha, Daniel, você é um cara legal, mas não vai dar, porque quando o rei for fazer inspeção aqui, ele vai dizer: você está mal, você está fraquinho, vai dar problema para mim. E Daniel diz: não, me dá 10 dias, com 10 dias você faz um teste, o rei não vai passar por aqui em 10 dias. Ok, foi o que aconteceu. E depois de 10 dias, quando se passa para fazer a vistoria, aquele homem vê que Daniel e os seus 3 jovens, aqueles 3 jovens, eles eram os mais fortes, os mais robustos. Irmãos, há um clamor dos jovens pelas coisas de Deus, por Deus, que requer da gente uma sensibilidade melhor para responder a isso. Por quê? Porque os jovens, filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de homens de Deus, estão entrando nas universidades. Irmãos, eu falo isso com choro, com pesar, com dor. Com 6 meses dentro de uma universidade, aquele jovem com 17 anos, ele se declara ateu. Irmãos, não dá para a gente ao menos pensar sobre isso. Um professor ou 2 professores, dentro de 6 meses, afetando a vida daqueles jovens, por 3, 4 horas por semana, em 6 meses, conseguiu colocar mais convicção dentro dele, do que aquele jovem, com o pai crente, com a mãe crente, criado na igreja por 17 anos. Só que não há algo para a gente repensar, porque há um espírito, há uma comida, uma influência babilônica. E agora não veja a Babilônia naquele aspecto religioso só, irmãos, mas no espírito. Um irmão me falou uma coisa esses dias que foi muito, muito importante eu entender isso. Quando Paulo fala sobre o Deus desse século, ou Deus do presente século, significa dizer que o Deus desse século não é o mesmo Deus do século anterior, que não é o mesmo Deus do século anterior. A Bíblia está falando do Deus desse século, o Deus do presente século. Significa dizer que em cada tempo há um movimento de um principado do inferno diferente, e o movimento do Deus desse século é um Deus que trabalha na intelectualidade dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, trabalha com os raciocínios deles. É um movimento humanista, de pensamento, de rebeldia. E vou te falar onde é que isso entrou. Na década de 80, quando surgiu o movimento da rebeldia, do paz e amor, de fumo um baseado e não ter que responder para ninguém, de usar uma calça rasgada, que agora já até virou moda, e está até bonito de ser, mas um dia foi produto de rebeldia. Esses homens e essas mulheres que abriram esse portal de rebeldia na década de 80, são os pais de hoje, que continuam transferindo rebeldia. Por quê? Porque nos dias de hoje, pai e mãe não corrige filho. Por quê? Porque o espírito humanista desses dias separaram, excluíram a correção do amor. Tem uma ideologia infiltrada que diz que se você corrige, você não ama, ao passo que o meu Deus diz que corrige todo aquele que ama. Então, e os filhos da permissividade deram muito piores cidadãos do que os filhos do rigor.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, não se trabalha com leis e com regras para filho adulto, mas para filho criança sim. A Bíblia diz que quando Israel era menino, precisou de leis. A liberdade é porque para quem entendeu a bênção que a lei é. E hoje há um espírito humanista e arrancaram a correção do amor. De maneira que se você hoje der uma chinelada no filho, pode ir preso. Mas se matar no ventre, está tudo bem. Parece que é uma coisa que ninguém... E entra na faculdade, nas universidades, nas escolas, e ficam emburrecendo a vida dos nossos filhos, que estão sedados. A primeira coisa que uma pessoa, um jovem, quando ele entra na universidade, para ele fazer parte da tribo de quem é inteligente, tem que achar crente burro e Deus uma coisa medíocre. Quem foi que inventou isso? Por quê? Porque estão comendo da mesa da Babilônia, ao passo que tem alguns jovens que estão comendo da sabedoria de Deus. Aqueles 4 jovens disseram: não, eu não vou comer da mesa da Babilônia, eu não vou beber da mesa da Babilônia. E são jovens que estão ouvindo a gente pregar e estão indo conferir na Bíblia, aleluia, confrontando inclusive os nossos ensinos, que às vezes é muito mais liberalidade ou liberações da vaidade da revelação do que propriamente nutriente que resolve alguma coisa no dia seguinte. Agora, irmãos, esses jovens, a Bíblia diz que quando eles voltaram lá, eles eram os mais robustos. Talvez não fossem os mais felizes, mas eram os mais fortes. Então não vão trabalhar para ser feliz, vamos trabalhar para ser forte. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, importa dizer que a minha força é a alegria do Senhor, não a minha. Muitas vezes o Senhor fica alegre comigo, mas eu estou triste, porque a minha escolha de obediência acaba entristecendo a minha alma. Mas o Senhor se alegra. Naquele dia eu estou triste, mas estou forte. Então não vou trabalhar para você ser feliz e ser fraco, vou trabalhar para você ser forte, ainda que se entristeça. Aleluia. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força, não a nossa. Então os jovens estão tendo seu cérebro comido por coisas medíocres, coisas que não são do mundo da inteligência. Inteligência, irmãos, é o que a Bíblia diz, e ponto final, como disse o nosso irmão. São coisas, você já parou para pensar? Você vai entrar numa universidade, eles refutam tudo que diz respeito à fé. Tudo que diz respeito à fé é refutado. Por quê? Porque eles julgam que não encontra base científica para isso. Mas é interessante que é infiltrada a ideologia do gênero, que não tem base científica para isso. Tudo que você acredita dentro de uma universidade, tudo que você acredita de Deus é jogado fora, porque não tem base científica. Mas o homem quer ser mulher sem base científica. O cara é homem, quer ser mulher pela fé. Não, meu irmão, tem alguma coisa errada sobre isso. Porque a ciência não dá base para ele. A ciência não dá base. Em nome de Jesus, vou menstruar uma vez por mês, não dá a tua ciência, a ciência não apoia isso, ao passo que a ciência apoia todas as coisas de Deus. Deus não tem problema com a ciência, irmãos, Deus tem problema com o cientista. Por quê? Porque o cara faz um tablet, constrói um
no celular e faz coisas fantásticas, maravilhosas, mas só faz por quê? Só faz porque existe no mundo invisível uma lei física de ondas sonoras que apoia essas imagens. Senão não existia. Por que eles não dizem, cria isso? Porque o Criador criou as ondas sonoras, então eu posso usar o celular. Por que não tributa o louvor ao Criador? E sabe de uma coisa? Deus fica feliz quando o cara constrói algo novo. Porque foi assim com Adão. Foi o primeiro apelo à pesquisa científica. Adão, qual que é o nome dessa árvore? Deus disse assim: Adão, eu crio, você descobre, irmãos. Diga uma coisa, as pessoas, já ouvi gente falar que que a energia elétrica foi criada em não sei que ano. Irmão, quando que a energia elétrica foi criada? A energia elétrica, ela foi descoberta, mas não foi criada. Quem criou foi Deus. Manda o cara produzir energia, produz energia aí. Não, o cara descobriu a energia que o Criador criou e deixou ele agora, com a sua inteligência, interagir com essa descoberta e fazer coisas que devia tributar louvor ao Criador e não a ele. Vem falar para mim sobre a cultura da diversidade. A cultura da diversidade vivo eu. Eu casei com uma mulher, eu sou homem, casei com uma mulher. Isso é diversidade. Casar com outro igual não é diversidade. Irmãos, nós temos os nossos jovens estão sendo lesados por bobagens, porque, irmãos, nos falta aproximação. O jovem quer crer em Deus, ele quer se relacionar com Deus, ele quer ter Deus. Falta uma desconexão entre nós e eles. Mas nós entrando algum lugar de quebrantamento e arrependimento, nós vamos ser muito fortes, irmãos. Pode o mundo dizer o que quiser que vai se acabar, meu irmão. O negócio de Noé era a arca, não era o quanto que ia morrer de gente, era o quanto que tinha da arca e o quanto que ele ia salvar. Esses jovens, cara, eles andavam numa capacidade, numa sabedoria, numa inteligência. Uma inteligência. E hoje nós conversamos com os jovens, irmãos, a garotada parece que são lesados, são sedados na sua mente, se tornou impermeável. Por quê? Porque a Babilônia vai trocando a comida deles devagarzinho, as finas iguarias do rei. E agora olha o drama de Daniel. Eu quero acreditar que Daniel discipulava aqueles 3 jovens. Eu quero acreditar que teve dia que aqueles 3 jovens olharam, chamavam Daniel e disseram: Daniel, cara, eu não sei se esse teu radicalismo aí, se faz sentido, não. Porque assim, cara, tem um monte de judeus jovens igual nós que comem na mesa do rei, cara. Cada vez que vem um aumento para nós, vem para eles. Cada vez que vem uma penalidade para eles, vem para nós. É tudo igual, a gente não tem benefício nenhum. E a gente está aqui em todo esse empenho de consagração, de separação para Deus. E os caras comem na mesa do rei, se alegram. E tudo que acontece conosco, acontece com ele. Não há diferença nenhuma. E não havia mesmo, irmão. Não há diferença. Se você, jovem, se você se separar para Deus, se você se consagrar para Deus, não há diferença entre você que se consagra e aquele que não se consagra. Até vir a fornalha de fogo. Até vir a cova do leão. Aí você vai saber o quanto que valeu a pena você se separar da água, da verdura de Deus, comer de Deus, da comida de Deus, do prato de Deus, dos pães asmos do Evangelho. Aleluia. Como diz o pastor Luiz, pode liberar, meu irmão, você está muito mais cheio que nós. Aleluia.
porque uma hora a fornalha vem. E a Bíblia diz, irmãos, o cara chegava lá, a Bíblia diz que Nabucodonosor levou os utensílios consagrados, o cara colocou na mesa dele. Quando Daniel chegou e que viu a bacia do sacrifício, dos rituais levíticos, sacerdotais para Deus, com comida da Babilônia, quando ele viu a taça do sacrifício na mesa da Babilônia, ele disse: eu não posso comer isso aí, eu não posso beber. Não, mas o que está dentro não é comida do Egito, não importa, isso é utensílio sagrado do Senhor. Irmão, com todo respeito, cara que toca para Deus, que canta para Deus, que vem dizer: eu toco no barzinho, a minha profissão, eu sou músico. Você é utensílio sagrado, você é utensílio sagrado, não pode passar vinho da Babilônia aí. Cara, você é utensílio sagrado, como vai passar vinho da Babilônia? Como que vai passar comida da Babilônia? Meu irmão, só rejeitar o alho e a cebola para os dias atuais não serve. É um nível de consagração que vai trazer libertação. E sabe de uma coisa? Tem muitos jovens querendo, e muitos jovens olhando para nós, e às vezes fico meio assim, sabe? E eu sei que isso não está na Bíblia, talvez seja uma coisa que eu inventei, mas é o que eu acredito. Eu acredito que o filho pródigo, ele olhou para o irmão mais velho e disse: se eu vou ser isso aí amanhã, eu prefiro ir para o mundo. Se isso é o que me espera no dia de amanhã. E o irmão mais velho dizendo: não, mas isso aí é primeiro amor, depois você vai ficar igual eu. Não, igual você não. Aí ele vai para o mundão. Só que ele tinha tido experiências com o pai, mas o padrão dele era o filho mais velho. Mas ele decide voltar. E quando ele decide voltar, só tinha um risco ali na sua volta. O risco era ele encontrar o irmão mais velho antes do pai. Por isso, se o filho pródigo voltar, sai da frente e deixa ele ver o pai. Porque se ele se encontrar com o pai, acabou. Cara, eu quero ser um irmão mais velho dessa geração de jovens, mas que encoraje ela a ficar em casa e não sair, por favor. Aleluia. E como comida é algo que diretamente ligado à queda do homem, ou ficar de pé, ou cair, dependeu do que eles escolheram comer. O diabo leva o filho pródigo comer bolota de porco. Só que Deus é lindo, irmãos. E hoje em dias difíceis como esses, a gente tem sido encorajado e ter olhos bons sobre as coisas. E o pastor Júnior tem me ajudado muito. Porque olhar humanamente hoje são dias difíceis, mas precisamos ter os olhos do Pai. Sabe, irmãos, quando o filho pródigo saiu de casa, quem olhava daqui com o olho natural, cada quilômetro que ele se afastava, na casa o irmão mais velho dizia: está 1 quilômetro mais longe. Ele andava mais 1 quilômetro, o irmão mais velho dizia: está 1 quilômetro mais longe. Para o pai, que sabia que ele ia bater na parede e voltar, ele dizia: está 1 quilômetro mais perto. Está 1 quilômetro mais perto. O pai sabia o que tinha colocado dentro dele. E hoje o Senhor tem nos encorajado. O pastor Júnior é um homem que aqui na nossa casa tem sido um instrumento muito forte de Deus para nos encorajar. E quando ele chega a encorajar, pode acreditar, porque toda a vida, quando nós ríamos, ele chorava, e agora nós estamos chorando, ele está rindo. Então, porque o profeta ele caminha sempre mais na frente. Mas o meu grito nessa noite, irmãos, são com os nossos jovens. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, talvez essa geração de jovens
seja a nossa última esperança, ainda que para Deus não tem último, porque a geração de jovens de hoje, ela é a última que na sua infância não tinha celular e nem tablet. Porque essa geração de bebês de hoje, irmãos, os filhos da Pepe e da galinha pintadinha, eles vão ser mutantes, eles não vão ser gente que capta nada de Deus. Por isso a última esperança, vocês são as últimas esperanças, porque na formação da infância, ainda que experimentaram coisas que não deveriam, não poderiam, ainda que foram abusados, seja o que for, estavam separados do sistema desse mundo virtual. Vocês passaram uma infância que não foram, vocês são os últimos. Por isso nós precisamos dar as mãos para os jovens agora. Os jovens vão ter que dar um voto de credibilidade para nós, e nós vamos precisar dar uma medida de quebrantamento para os jovens. Irmãos, não existe reino se uma geração não se conectar com a outra. Eu vou falar uma coisa aqui, depois edita e joga fora, porque isso eu não falo com segurança. São coisas que a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Irmãos, eu acredito que se um pai e uma mãe conseguem levar o evangelho até um neto, Deus vira para mais 3 anos no quarto. Nós precisamos nos conectar com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Nós precisamos. Um dia os profetas foram comer na mesa e fizeram aquele panelão de sopa, e quando botaram na mesa que estavam comendo, alguém gritou: a morte na panela. E o profeta Eliseu ou Elias, que agora não me recordo, quem me ajuda, eu acho que é Eliseu, ele vai lá curar a comida na panela. Pais, mães, nos ouçam. Aqui, irmãos, nós já tratamos a comida na mesa, mas a morte está na panela. A comida de dentro da sua casa, que o seu filho come, ali está a morte. Tem que sarar ali, para a gente poder administrar a comida aqui no púlpito. A morte está na panela. Eu ouço um grito dos jovens dessa nação. Eu peço a ajuda dos meus irmãos para a gente responder para isso. Irmãos, eu não quero só me conformar com o jovem. Irmãos, a gente vive, se o jovem passa aquela rebentona de 17, 18 anos, se ele não foi para o mundão, já é uma vitória. E está acontecendo coisas novas hoje. Hoje os jovens estão se apartando de Deus, já com seus 20 e tantos anos. Tem gente se separando com 30 anos de casado. O cara nem suporta a aventura que ele está querendo enfrentar agora, meu. Pelo amor de Deus. Mas eu estou aqui rendido. Eu quero orar com vocês. Eu quero abrir meu coração para os jovens dessa nação, para os nossos filhos, para os seus netos, e dizer: pastores, seu filho, meu filho, sua filha, minha filha, Deus sabe. Ai de mim, se pensar algo pequeno que seja mais, por estar com as filhas no Senhor hoje. Ai de mim. Nós temos muita guerra pela frente, nós temos muita batalha pela frente. Agora eu não quero enxergar muito o que o diabo está fazendo com os jovens, mas quero enxergar o que os jovens podem fazer com o diabo. Isso eu quero enxergar. Aleluia. Se você vai aplaudir, aplaude com força, meu irmão. Aleluia. Está de pé comigo um pouquinho.
Precisamos manter os nossos jovens lúcidos. Jovens lúcidos, jovens inteligentes, com a sabedoria do céu. E eu não sei, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Isso tem uma coisa que eu mais tenho fé nisso. Eu tenho fé, porque eu sei, eu não sirvo de exemplo. Irmãos, como eu não estudei, eu não aplaudo quem não estuda. Não vamos ser aqui ingênuos. A sombra de Pedro curava, mas Paulo foi mais longe, porque Paulo conhecia as culturas. Paulo era um cara que estudou, e eu não estudei. Eu era burro, mas eu era. Eu não sou mais. Só que não fui estudando livros não, irmãos. Às vezes eu estou pregando uma coisa, às vezes depois eu escuto em casa. A Luciana, às vezes eu estou escutando algo que eu preguei. A Luciana entra lá, eu estou chorando com uma coisa que eu preguei. Tu está chorando, tu não foi tu que pregaste, mas eu não sabia que eu sabia isso aí. Bom, às vezes, escutando eu pregando, às vezes eu falo palavra que eu não sei o significado dela. Depois que eu escuto, eu vou ver no dicionário se tinha sentido, era encaixado ali. Irmão, eu creio numa sabedoria que vem do céu. Agora, se eu vou estudar para saber, para valorizar mais o que o Criador. Porque qual foi o problema da queda do homem? Romanos. Porque tributaram mais louvor à criatura do que o Criador. Jovens com uma mente sábia, cara. Jovens com uma inteligência sábia. Jovens que vão se guardar sexualmente, não porque é pecado, mas porque guardam dentro deles uma semente que vão entregar para Deus, cara. Jovens com uma inteligência do céu. Jovens que não vão se perder e se ver em aperto. Pai, nós queremos nos entregar. Ô Bel, vem cá, Bel, você, não vou chamar uma das nossas filhas não. Eu quero chamar uma que não seja nossa filha, mas é Bel também. A pastora Bel, ela é esposa do pastor Eliel. Eu quero estar de mão dadas aqui. E eu queria pedir que você desse a mão para um jovem, você que já passou do 40, acha só para dar, vamos fazer uma conexão aqui. Vamos só fazer uma conexão. Acha um jovem, cara. Acha um jovem. Nós amamos vocês. Nós estamos rendidos para andar juntos. Nós não vamos perder vocês e vocês não vão se perder de nós. Nós não estamos falando de paternalismo, nós estamos falando de paternidade. Que ensina, treina e envia. Que paga a conta. Que acredita no que ele carrega. Que valoriza o que tem. Os jovens que vão aprender a ouvir não. Jovens que não vão rejeitar a correção nem a disciplina, porque sabe que isso é produto da sabedoria, porque foi bom ser afligido. Aleluia. Vamos ministrar ao Senhor. Sou peregrino aqui, sou estrangeiro aqui, sou teu, eu sou teu. Estrangeiro aqui, sou teu,
Senhor, abraça essa jovem, Pai. Eu me rendo ao que o Senhor tem depositado sobre ela. Eu reconheço, Deus, o depósito do Senhor sobre os nossos jovens no Brasil. Nos dá um coração, Senhor, um coração para ser um encorajador dessa linhagem. Nos dá um coração, Senhor, para ser um encorajador desta geração. Nos dá ferramentas que trabalhem para acionar o potencial que há dentro deles. Nos dá armas para guerrear contra os inimigos que vêm contra eles. Pai, em nome de Jesus, toda a distância entre essas duas gerações que estão aqui nesse lugar e esta terceira geração que está na salinha, Senhor, venha encurtar as distâncias. Traz o elo de conexão. Que o Espírito de Elias batize as nossas vidas. Espírito de Elias nos batize, Senhor. O Espírito de conexão, de geração. Em nome de Jesus, declaramos vida. Profetiza, meu irmão. Como flechas em tuas